ministros, companheiros en el cuerpo místico. Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo. En este tiempo final. Neste tempo final, Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir com ustedes. é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente nesse tempo final. Aprecio e agradeço muito todo o apoio que estiveram dando a Porto Rico e ao projeto da Capa Catedral e os terrenos correspondentes para o programa divino correspondente a este tempo final. Esta Capa Catedral, pois, como já vimos, está sendo trabalhado este projeto baseado na visão da capa que teve o reverendo William Branham, e sabendo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, o Espírito Santo em sua Igreja chegará à sua culminação final. E como foi mostrado, será em uma grande Capa Catedral, em algum lugar que não será a América do Norte, porque os trovões emitem suas vozes em um idioma desconhecido para o reverendo William Branham, e ele falava inglês, portanto, é em outro idioma, e portanto tem que ser em outro lugar, e tem que ser no Ocidente, ou seja, no oeste do planeta Terra. E é o oeste, é o continente americano. Já a sétima era da Igreja se cumpriu na América do Norte, e agora estamos na etapa da Era da Pedra Angular, na era que corresponde ao 8, e o 8 representa a eternidade. O reverendo William Branham disse na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito: quando a Igreja subia a essa era perfeita, ou seja, a essa era da adoção, se ia subir, pois não se referia a que estava nesse tempo, que era a era de Laodiceia, era uma mais acima, que era a era da adoção, a era da pedra angular. Assim que somente se pode tornar realidade essa visão da carpa, não na sétima era da Igreja, e não com as pessoas da sétima era da Igreja, mas na era da adoção, a era da pedra angular, com as pessoas da era da pedra angular. Assim é que podemos ver que tem um programa divino, e é uma grande bênção, um privilégio trabalhar no que, baseado no que está prometido, para assim conquistar as promessas divinas correspondentes a este tempo final. As conquistar pela fé, não com uma fé morta, porque a fé sem obras é morta, mas uma fé viva, trabalhando na obra de Deus, no programa que corresponde ao nosso tempo, para que se tornem realidade todas essas promessas divinas, todas essas profecias se tornem uma realidade. Esperamos que não tenhamos que fazer outra igual, mas esperamos que desde aí chegue a outros países e cada ministro com a sua congregação tenham todas as facilidades para se conectar e estarem bem conectados e recebendo a transmissão. Porque o ministro não vai se lançar a carga de levar todo o seu povo. E se os leva, tem que buscar local, buscar comida, ou seja, não vai lançar a carga para outra pessoa. Se as leva, lembre-se ou recorde, vai com sua carga. Assim que melhor é fazer os planos para estar no lugar onde se encontram, com todas as facilidades, tranquilinhos, aí vendo toda a transmissão, que estariam vendo como a estariam vendo lá, o que estarão
da metade para trás. Porque os que já estão na metade necessitam umas telas para poderem ver o que está sendo transmitido desde a plataforma. E através dos satélites, pois pode-se ver outros países, igual como se estivessem lá, vindo através da tela. E também, pois como temos uma tela e depois podemos ter mais de uma, mas uma é a que estamos usando na parte de trás. Depois teremos que ter uma de cada lado e, se for necessário, uma no centro também. E depois mais telas para estar vendo toda a atividade. Ou seja, será preciso que se distribua ou ser distribuídas diferentes telas para ver tudo o que estará se realizando. É óbvio, todas essas coisas têm que ir em uma forma progressiva. Ou seja, não podem pensar que no dia que se dedicar, já esse dia, todas as coisas vão estar acontecendo. Se Deus o fizer assim, pois melhor para nós. Mas as pessoas têm que saber que as coisas vão em forma progressiva. Mas o meu desejo, pois, é que desde o primeiro dia aí, tudo já esteja sendo manifestado. Esse é o meu desejo e seria o mesmo desejo de vocês. Mas tem que ser ou será como Deus os tiver programado. E das coisas que estarão se ensinando, porque também será um lugar para ensinamento, será sobre de todas essas escrituras que falam dos juízos da grande tribulação, das pragas, das taças, todas essas coisas. Tudo isso vai se falar aí. E o que já foi cumprido se mostrará. E o que estiver em cumprimento nesses dias se dará a conhecer. E o que estiver em processo para se cumprir mais adiante, se falará também. Assim é que não somente serão milagres, os que acontecerão no cumprimento da visão da carpa, mas também muita palavra de Deus sendo revelada. Que isso é o mais importante. Porque a palavra é criadora. É a palavra criadora de Deus. E agora, vamos à Escritura, ver o que Deus nos diz. Porque esta é a palavra de Deus e, consequentemente, é uma palavra criadora que tem que criar isto que Ele prometeu. Tem que se converter em uma realidade. Capítulo 52 de Isaías. Versículo 5 em diante, que diz: E agora, o que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo e estarei presente. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas e que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, de que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina.
Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas almas. A sua palavra em nossas almas. Sua palavra e nos permita entendê-la. Tomamos o versículo 6 para o nosso tema que diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou eu mesmo o que falo e estarei presente. A presença de Deus e o nome de Deus. Pode se sentar, quem não ter a bondade. Aqui nos diz que seu povo vai saber o seu nome, ou seja, seu nome, porque ele mesmo ao qual está falando vai estar presente. Portanto, a presença de Deus e seu nome, o qual será novo para as pessoas, e o qual foi revelado a Moisés no tempo do profeta Moisés. Nome que não tinha sido revelado a Abraão, Isaque e Jacó, mas que no capítulo 3 de Êxodo, Moisés, como todos os profetas, desejava saber e conhecer o nome de Deus, e pergunta a Deus qual é o seu nome. Capítulo 3, do versículo 13 em diante, que diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Uau. E agora no capítulo 6 de Êxodo também diz: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E agora, com o nome que foi traduzido como Jeová, mas que é realmente, essa tradução não é em si o Jeová. Agora, com esse nome, que é YHWH, mas que tem uma pronúncia como nome e que Moisés escutou, e que depois colocou em seu servo ou seu ajudante, seu colaborador Oséias, filho de Num. Colocou esse nome, pois Moisés o conhecia, e esse era o homem que levaria o povo à terra prometida. Porque tinha que estar o nome, porque era Deus, o anjo do pacto, quem ia levar o povo à terra. E agora há o instrumento com o qual vai passar o Jordão, e é colocado esse nome.
Agora vejam, aqui no... Recordem que era Deus falando a Moisés e revelando o seu nome a Moisés. Era Deus em seu anjo, o anjo do pacto, o qual no capítulo 3 apareceu a Moisés, capítulo 3 de Êxodo, e lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Abraão, de Arã, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O anjo lhe falando, mas era Deus no anjo, porque o anjo é o Espírito Santo, é o corpo angelical de Deus, o qual é Cristo em seu corpo angelical. Por isso Cristo podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. Capítulo 8, versículo 56 ao 58 de São João. E agora, aqui no capítulo 23, recordem que onde Deus estiver manifestado, aí está o nome de Deus. E onde Deus estiver manifestado, aí estará o anjo do pacto, que é o Espírito Santo e que é Cristo em seu corpo angelical. E diz, capítulo 23, versículo 20 ao 23 de Êxodo diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhe provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. E onde Deus colocou o seu nome? No seu anjo, o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, chamado também o Espírito Santo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Agora encontramos que o nome de Deus está no anjo de Deus, e o anjo de Deus é Cristo em seu corpo angelical. Ele é a imagem do Deus vivente, a imagem, o corpo angelical que saiu de Deus. E agora, aí está o nome de Deus. Deus morou nesse corpo angelical, e através desse corpo angelical, que é também conhecido como o Verbo de Deus, e através desse corpo angelical, falou a existência todas as coisas. Por isso que a Escritura diz que por meio dele e para ele foram criadas todas as coisas. E agora, nos diz também, na mesma passagem de São João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, do versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o Verbo se fez carne, o anjo do pacto se fez carne, o Espírito Santo se fez carne, o nome de Deus que estava no anjo do pacto, no Espírito Santo, agora também está no véu de carne. Por isso, foi ordenado à Virgem Maria que colocasse ou pusesse por nome Jesus. A José também foi ordenado assim no livro ou Evangelhos segundo São Mateus.
Aí no capítulo, vamos ver aqui. Capítulo 1, verso 20 al 20. Capítulo 1, do versículo 20 ao 21, que diz. 20 em diante, diz. Ou 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo a José, José, filho de Davi, não temes receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora, Deus disse, eu mesmo que falo estarei presente, diz Isaías 52, do versículo 6. E agora, vai estar presente no véu de carne que vai nascer da Virgem Maria, no qual foi ordenado à Virgem Maria e a José que lhe ponham por nome Jesus, ou seja, Yoshua. Porque esse é o nome de Deus. E o próprio Jesus disse ou falou no capítulo 5, do versículo 43 de São João, eu vim em nome de meu Pai. E aí estava o nome. Deus estava presente dentro desse corpo de carne chamado Jesus. Por isso era que Jesus dizia que ele não fazia nada de si mesmo, mas que o Pai que estava onde? Nele, o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Assim como cada um dos seres humanos, que são alma, espírito e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Encontramos que há uma trindade em Deus e uma trindade no ser humano. O ser humano, fisicamente, seu corpo físico, embora que o vejamos, que move uma mesa, ou que constrói uma casa, ou que trabalha em algum lugar, com tudo isso, ele não está fazendo nada. Qualquer pessoa diz, mas isso eu não posso entender. Se eu ver que está se movendo uma mesa, pegando isto, trabalhando aqui, e agora você vai me dizer que esse corpo de carne não faz nada? Quem faz as coisas é a alma que está nessa pessoa. Por isso é que quando a pessoa morre fisicamente, sai a alma e o espírito dessa pessoa. E o corpo lhe pode dizer, toma esse lápis e escreve algo. Não faz nada, porque o corpo sem o espírito está morto. Quem atua é a alma, usando o espírito, o corpo espiritual, atua através desse corpo de carne que cada pessoa tem. A pessoa em si é alma vivente, mas tem duas casas, dois corpos. Um espiritual, o corpo espiritual que é o espírito da pessoa, porque o espírito é um corpo de outra dimensão. E tem um corpo físico de carne, o qual se coloca velho e depois morre.
e alguns morrem antes de ficarem velhos. Recordem que Deus pode chamar qualquer pessoa antes de cumprir os 70 ou 80 anos ou os 100 anos. E também pode estender o tempo de vida para uma pessoa. E agora, nessa forma que encontramos a cada ser humano, que é alma, espírito e corpo, o qual atua através do corpo de carne, Deus atuava através de Jesus. Era Emanuel, Deus conosco, como Ele tinha prometido. Eu mesmo que falo e estarei presente. E isso havia dito ou falado umas palavras antes. Porque por esta causa meu povo saberá o meu nome. Por quê? Porque o nome de Deus ia vir nessa manifestação na qual Deus estaria presente no meio do seu povo. Por isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O mesmo que falou a profecia de Isaías 52, versículo 6, que estaria presente. Estaria presente no Messias Príncipe, e aí colocaria o seu nome. E aí encontramos o nome de Deus Pai, o nome de Deus, passando ao Espírito Santo, e o nome de Deus passando ao véu de carne, chamado Jesus, o Messias Príncipe. Isto está melhor explicado aqui em São João, no capítulo... São João, capítulo 14 e capítulo 15, que diz... Capítulo 14, do versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, e em que nome o enviará? No nome de Jesus. Por isso, quando lhe aparece o anjo do pacto, o Espírito Santo, a Saulo de Tarso, naquela luz maravilhosa, Paulo lhe pergunta, Senhor, porque conheceu que era o Senhor, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo que aparecia a Moisés e aos profetas. E Saulo lhe pergunta, Senhor, quem és? E lhe é dito, eu sou Jesus a quem tu persegues. Era Jesus Cristo em seu corpo angelical. Era Jesus Cristo em seu corpo, chamado também a imagem do Deus vivente. E, consequentemente, era o Espírito Santo. Porque Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E como estaria? Em Espírito Santo. Seu corpo angelical, a imagem do Deus vivente, estaria no meio da sua igreja, como esteve todo o tempo no meio do povo hebreu, o mesmo que libertou o povo hebreu, e, consequentemente, o nome de Deus estaria no meio da sua igreja, porque o nome de Deus está no seu anjo, o anjo do pacto. E para que esteja o nome de Deus na terra, em outra pessoa, tem que estar o anjo do pacto dentro dessa pessoa encarnado. E então, automaticamente, o nome de Deus estará também na pessoa onde o anjo do pacto estiver em sua manifestação, se tornando presente no meio do seu povo. O Senhor Jesus Cristo, orando a Deus, diz,
Em São João, no capítulo 12, do versículo 28 em diante, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E aí temos a primeira vinda e segunda vinda do Senhor, do anjo do pacto, de Deus em seu corpo angelical, para glorificar seu nome em sua primeira vinda no véu e através do véu de carne que ele tinha naquele tempo. E agora, vejamos no livro do Apocalipse o que nos diz o Senhor. Recordem que esta é a revelação de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está no meio da sua igreja em Espírito Santo, em corpo angelical, todo o tempo. Ele veio no dia de Pentecostes e permaneceu no meio da sua igreja, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Ele é quem esteve produzindo o novo nascimento em todos os que recebem a Cristo como Salvador. E, consequentemente, estiveram nascendo no reino de Deus muitos filhos e filhas de Deus. E, consequentemente, irmãos de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão maior. E por essa causa, assim como Cristo tem um corpo glorificado, também todos esses crentes, assim como aconteceu com Cristo, acontecerá com os crentes em Cristo. E se estiverem morrido fisicamente, assim como Cristo morreu e ressuscitou o Espírito Santo, o anjo do pacto, Deus através do seu anjo, o anjo do pacto, assim também Deus ressuscitará todos os crentes em Cristo. Por isso é que a Escritura nos diz que estamos esperando Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação com o poder com a qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, do versículos 20 ao 21. Assim que temos uma promessa de uma transformação ou de uma ressurreição em corpos glorificados para os mortos em Cristo e uma transformação para os que estiverem vivos nesse momento. Agora, vejamos o que nos diz no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, vamos a leerlo, verso 17. Vamos ler o versículo. Dice, versículo 17, e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça a quem? O que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo é quem? Cristo em seu corpo angelical. Por isso é que a revelação de Jesus Cristo é a revelação de Cristo em seu corpo angelical, a revelação do Espírito Santo. E agora aqui nos diz que escutemos o que ele diz, que escutemos sua voz, pois ele esteve no meio da sua igreja falando por meio do mensageiro correspondente a cada era. A mensagem que corresponde a cada era
para se reproduzirem filhos e filhas de Deus. Essa é a palavra criadora, a semente original, que produz esse nascimento de filhos e filhas de Deus. Por isso é o que não nasce da água, ou seja, da palavra, do Evangelho, da voz de Cristo, da voz do Espírito Santo e do Espírito Santo, não pode entrar ao reino de Deus. Ou seja, se entra ao reino de Deus, nascendo no reino de Deus da água e do Espírito. Assim como para nós estarmos vivos nesse planeta Terra, nestes momentos, tivemos que nascer. Nascemos para esta vida terrena, mas para nascer para a vida eterna no reino de Deus, temos que nascer do Evangelho de Cristo, dessa palavra criadora de Cristo e do Espírito Santo. Assim como tivemos que nascer para ver e viver neste reino terreno, que pertence e pertence ao reino das trevas, mas para o reino de Cristo, o reino de luz, é preciso nascer de novo. E esse reino de luz é eterno, é o reino das trevas, é temporário. E agora, a promessa está aqui, e ao que vencer, algumas pessoas que não entendem que para vencer há uma luta, e se não houver luta, pois então você não pode vencer nada. Tem que haver uma resistência, a qual você tenha que vencer. E é uma resistência a você. Por exemplo, para você pegar algo muito pesado e levantá-lo, você tem que vencer. Se não vence, isso muito pesado fica no solo ou no piso. Tem que fazer um esforço para obter a vitória. E também é assim para ter a vitória em uma guerra. É preciso batalhar. Tem uma luta, ou há uma luta. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Essa é a palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Através das eras, Deus deu pão, a palavra de Cristo, para comer de Cristo, que é o verbo, a palavra. Pois ele disse: o que não coma minha carne e beber meu sangue, não tem vida em si mesmo, ou seja, não tem vida eterna. O que tem é uma vida temporária. E também lhe disse: eu sou o pão da vida. E disse: o que comer deste pão, viverá eternamente. Cristo, em forma de palavra, no Evangelho, o recebemos e o comemos. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus para a era em que a pessoa esteja ou está vivendo. Sai de Deus para o mensageiro e do mensageiro sai para o povo, porque o mensageiro é a boca de Deus para o povo. Assim como Arão foi a boca de Moisés para falar ao povo, e Moisés foi a boca de Deus para Arão. E agora há um maná escondido no tabernáculo, e depois no templo encontramos um maná que o povo não podia ver. Estava escondido no lugar santíssimo, dentro da Arca do Pacto. Portanto, há uma palavra escondida na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Cristo. Essa palavra escondida
é a que contém toda a revelação divina de todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. É o que o Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, estará falando. E tem que falar aonde? Não na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta ou sétima era, mas na era da pedra angular, que corresponde ao 8, o qual tipifica a eternidade. Para essa etapa de adoção há uma palavra que dará a fé para serem transformados e raptados todos os escolhidos de Deus. É a voz de Cristo, do Espírito Santo, estará falando neste tempo final, nessa era, nessa etapa, onde estará revelando o mistério da sua vinda à sua igreja e também o mistério da sua vinda para o reino milenial, o qual será depois da grande tribulação. Sua vinda com a sua igreja depois da ceia das bodas do Cordeiro será depois da grande tribulação. Mas sua vinda à sua igreja noiva antes da grande tribulação será um segredo que somente será entendido, conhecido pela igreja noiva, por aqueles membros da igreja noiva que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia da boda do Cordeiro. Eles terão a revelação, a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E eles conhecerão esse mistério da sua vinda à sua igreja. O mistério da vinda de Deus, do anjo do pacto, à sua igreja, da vinda do Espírito Santo em sua manifestação final. E, portanto, o anjo do pacto, o Espírito Santo, tem o nome de Deus. Vejam, encontramos que se esteve usando todo o tempo. Paulo dizia: e tudo o que façam, que seja de palavra ou de atos, façam tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, ou no nome de Jesus Cristo. Se está sendo feita a obra de Deus, então se faz no nome de Deus. Esse nome esteve no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso os crentes em Cristo começaram a chamá-los cristãos. Onde, Miguel? Diz Miguel, na Turquia começaram a chamá-los cristãos. Na Turquia, naquele tempo. Chamava-se como naqueles tempos? Irmão Miguel diz, começaram a chamá-lo de cristãos ali. Assim que vejam vocês, aí já como uma moça que tem um noivo, já depois começam a lhe dizer pelo nome do moço como noiva, aí a noiva é a noiva de fulano, e depois quando se casam, pois já leva o nome completamente. E agora? Encontramos que esse anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, no qual estava, está e estará Deus, estava, está e estará o nome de Deus. Vejam, esteve no meio da sua igreja. Se alguém tiver por aí um livro dos selos, em espanhol e um livro das eras, poderia lhes ler algumas coisas. Agora vamos terminar aqui, que diz:
Lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não diz a não ser aquele que o recebe, a não ser aquele que o recebe. Alguém vai receber. Diz: dar-lhe-ei uma pedra branca. E agora, vamos ler também em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Portanto, estará como uma pessoa-chave importante na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus aqui na terra, um templo espiritual. E, consequentemente, lá no céu também vai ter uma posição muito importante. Muito obrigado. Consiga-me. Deixa-me ver. Sim, este está bem. Eu, para saber se é o livro que necessito, procuro a última página. Este não está bem. Tem que terminar na página 483 das eras. E os selos têm que terminar na 484 dos selos também. E agora, diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E nunca mais, vejam, será uma pessoa como os apóstolos e como os mensageiros. E dele nunca sairá. E recorde que o templo de Deus na terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Templo que está sendo construído durante todos esses 2000 anos de Cristo para cá. Ou seja, a parte do lugar santo é neste tempo a parte do lugar santíssimo. Já a parte do átrio foi desde Adão até Jesus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome novo. Cristo é quem o diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que isto o Espírito Santo diz. Cristo é Espírito Santo, Cristo em seu corpo angelical, ele é quem fala estas coisas, e se ele a fala, são verdade, são a verdade, e se é a verdade, tem que se cumprir isto que está prometido. E vamos ver a quem veio precursando tudo o que vai acontecer. E vocês notem, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, agora temos a promessa de que o Espírito Santo que esteve no meio da igreja, e diz, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui temos a promessa de que o Espírito Santo vai se encarnar. Lá o fez,
E o véu de carne teve o nome de Deus, que estava o Espírito Santo, que estava o anjo do pacto, e depois foi colocado no véu de carne na qual o Espírito Santo estava. O mesmo Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e se estava sobre ele, ali estava o nome. E ele, Cristo, era a pedra de ângulo na era da pedra angular daquele tempo. Vejam, tudo será para uma era de pedra angular que se manifestará ou se cumprirá na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi lá, em uma era de pedra angular, e consequentemente também o véu de carne veio a ser pedra de ângulo, que os edificadores desprezaram naquele tempo. A pedra de ângulo, a pedra principal, onde estava o nome de Deus. Nome que estava no anjo e depois passou também ao corpo de carne, ao véu de carne, onde estava o anjo do pacto, o Espírito Santo feito carne ou encarnado. O Espírito Santo se fez carne lá. Estava na pessoa de Jesus, por isso também o vemos, e quando foi batizado, que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, veio em forma de pomba ou como uma pomba sobre Jesus. E agora, aqui temos a promessa de que o Espírito Santo, que esteve no meio da sua igreja, vai se encarnar. Esteve em cada anjo mensageiro manifestado temporariamente. Se foi o véu de carne, então se levantou outro véu de carne. Era Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio do seu corpo angelical, que é Cristo em seu corpo angelical. Velado no mensageiro de cada era e revelado através do mensageiro de cada era. Portanto, os mensageiros não fizeram nada. Foi o Espírito Santo através desses mensageiros. E é por isso que o que Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Vejam como escutaram a voz. Quando o Espírito Santo falou em cada era para toda essa era, e então, por essa palavra criadora que foi falada através do Evangelho de Cristo em cada era, nasceram no reino de Cristo os filhos e filhas de Deus e obtiveram esse novo nascimento. E agora, o mesmo Espírito Santo que esteve no meio da igreja hebraica sob a lei, no meio do povo hebreu sob a lei, se fez carne. O Verbo se fez carne. Emanuel, Deus conosco. E para o tempo final, o qual esteve também no meio da sua igreja, vai ter um véu de carne, no qual ele vai cumprir estas promessas. Vejam aqui também na página 146. A 134 foi o parágrafo. 142. E na 146, o parágrafo é 192. 192. Primeiro diz, falando do anticristo. Fala aí também. E depois diz, já finalizando diz, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Se isso foi o que o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham, precursando a vinda do Senhor, isso é o que tem que se cumprir. Agora vamos à página 352. Lhe vou dar o parágrafo também.
parágrafo 100. Aqui os parágrafos são de cada um dos selos individuais, ou seja, estes parágrafos não tem os parágrafos corridos, ou seja, numerados em sequência, porque aqui é o parágrafo 107 e na página 146 tinha lhes dado o parágrafo 192 e agora é a página 352, parágrafo 107, que diz, já no final também, o restante vocês leem, e diz, e neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando, nestes últimos dias, o anticristo também está se manifestando através dos sistemas políticos e demais coisas. E acontecerá que, no tempo quando o anticristo vier, em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Ou seja, que essa manifestação de Deus está ligada à nossa redenção física, à redenção do corpo, que será a nossa transformação. Sempre correm paralelo. Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus. E agora, ao mesmo tempo diz, ao mesmo tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude. E agora vamos ver algo aqui. E eu creio que com isto, vamos ver dois lugares. Página 131 deste livro dos selos, parágrafo 131 também. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, venceu-os e os acendeu. Então recebeu um nome novo, ou um nome novo. Por essa razão é que gritam e fazem tantos ruídos e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Agora, para obter a revelação do nome novo do Senhor, se requer escutar os trovões, os 7 trovões, que é a voz de Cristo, um anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, o qual clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. Esse é o anjo do pacto, Cristo. Esse é o Espírito Santo vindo e vem à sua igreja. Vamos ver. Página 57. Devo-lhes uma partezinha aí dessa página, página 57, agora diz, citando Apocalipse 10, diz, e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Vejam a relação que tem esse anjo forte, que é o Espírito Santo. Olhem a relação que tem com os judeus. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recordem o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro ou para Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada, e ele vem por sua igreja. E agora o anjo do pacto
que acompanhou Moisés e aos profetas, agora para o tempo final diz que ele vem diretamente para os judeus. Mas antes diz, ele vem por sua igreja. E agora o anjo do pacto, e agora o mensageiro para Israel, o anjo do pacto, vem no tempo final por sua igreja, mas também sua vinda é para os judeus. E assim por diante vocês poderão ver em diferentes lugares, como no livro de citações. Recordem-me que lhes devo uma partezinha aí na página 131. A página 22 do livro de citações, parágrafo 176 diz: quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E mais embaixo, nesse mesmo parágrafo diz: quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles virem a Ele, eles dirão: esse é o que esperamos. E ali está ele se levantará com cura em suas asas. Isso diz em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que os temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará em suas asas, saúde, salvação. E agora, lhes devia algo aqui. Mas quando conquistou o inferno e a morte e os venceu, e ascendeu ou subiu, então recebeu um nome novo. Por essa razão é que gritam e fazem tantos ruídos e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E aí mesmo, mais embaixo, citando Apocalipse 19, diz: ali vem o Messias, ali é onde está. E agora, vendo que também disse que será revelado nos trovões, na página 128 do parágrafo 121 diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, a fé do rapto. São os trovões os que mostram à igreja noiva como se preparar. São os que dão a fé para ser raptado. E agora, na página 256 do parágrafo 121 diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Ou seja, se refere a Apocalipse 19. E será completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada em um homem. E se conseguirem esse homem, conseguirão o anjo do pacto com o nome de Deus. Aí, e consequentemente conseguirão a Deus manifestado no último dia em carne humana. O nome de Deus. O nome da cidade do nosso Deus, ou seja, da Nova Jerusalém. E nome novo do Senhor estarão aí,
porque estará Deus com o seu corpo angelical, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo estarão aí, e consequentemente aí estará o nome, e consequentemente a revelação do nome somente a poderá revelar o Espírito Santo, através do véu de carne, através da qual estivesse manifestando. Em Apocalipse 19, diz que tem um nome escrito. Vamos ver. Vamos ler, ver se conseguimos aqui rapidinho, ou rápido. Apocalipse 19. Então vi o céu aberto, e eis que aqui um cavalo branco, e o que montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Ou seja, aqui está como juiz. Seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. O Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. E depois continua dizendo, e os exércitos celestiais vestidos de linho muito fino, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada aguda para lhe ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele vem nessa manifestação final como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vem não como sacerdote, não como sumo sacerdote, mas como leão e, consequentemente, e como juiz e como rei. E isso será a presença de Deus e o nome novo do Senhor. Mas recordem que Deus disse: este é o meu nome, meu memorial para sempre. E o nome de Deus é eterno. Vejam, mas vejam. Cristo diz seu nome novo, e nome de Deus, e o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. E vão ser escritos aonde? No vencedor. E esse será o vencedor do último dia correspondente à era que está representada no 8, a era da era da adoção, a era da pedra angular. E será o nome com o qual Deus vai atuar no tempo final. Vamos ver aqui se tiver algo por aqui. Hay lugar tem um lugar onde o reverendo William Branham diz, falando da visão da carpa, onde nos fala e se pergunta sobre
se será nesta manifestação e nesta obra que se vai fazer, a conocer su nombre para dar a conhecer o seu nome e manifestar o seu nome en una forma em uma forma nova. no vamos a explicar mucho Não vamos explicar muito sobre esto isto, para que no haya copiadores, para que não haja copiadores. Porque o reverendo William Branham disse que sempre surgem copiadores através das diferentes etapas da igreja. Depois vocês conseguem. Há um lugar onde ele fala sobre o nome de Deus de uma maneira nova. Não tenho aqui agora pronto, mas vocês podem buscar e vocês vão encontrar sobre isso que foi falado ou dito sobre o nome de Deus de uma maneira nova, de uma forma nova. Vou lhes economizar um pouquinho de trabalho. Página 26. Tinha buscado, mas não tinha o parágrafo. Parágrafo 216 do livro de citações que diz: isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à carpa. Bom, agora o mais que eu sei, ali não havia nada. Não mais que só tão pronto que entrei ali. O Espírito do Senhor entrou e só começou definindo os espíritos. Ou seja, ele tentou de fazer algo parecido ao que ele viu, tratou de fazer ou fez ali no tabernáculo, mas o Espírito Santo começou a discernir. Como fazia nas outras ocasiões, e diz, dizendo às pessoas os seus problemas, e parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tive, porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes, fora do estabelecido, que tomaram lugar nas entrevistas, assim que parece que talvez eu continuarei adiante até talvez que a carpa comece, ou que seja que ele escolheu para começar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Mas quando fizer, será somente tão perfeito como os outros. Assim é que, vejam vocês, tudo está prometido. Portanto, o que Cristo disse, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, da qual desce do céu do meu Deus, e meu novo nome. Agora, qualquer pessoa pode pensar, um nome novo. Mas o nome de Deus é eterno e é o mesmo que estar em Cristo, porque Deus o fez Senhor e Cristo. É o mesmo que está no Espírito Santo. É o mesmo
é o mesmo que está no Espírito Santo, é o mesmo que está Algún día les diré claramente em Jesus Cristo. ese misterio, pero es sencillo. Algum dia lhe direi claramente esse mistério, mas é simples. El nombre Jesús O nome Jesus, o Joshua ou no lo reciben o Yeshua, los judíos, porque en ese os judeus não recebem, los judíos, porque nesse nome perseguiram os judeus no tempo da Inquisição. y en ese nombre E también nesse nome também los apóstoles predicaban. os apóstolos pregavam, e eles tinham rejeitado Jesus. También E também apóstoles os apóstolos, e a mensagem de Jesus y de los apóstoles. e dos apóstolos. Pero Dios Mas Deus, en el ángel del pacto, no anjo do pacto, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, en su manifestación em final, sua manifestação final virá con un nombre nuevo. com um nome novo. Y va a haber una obra hecha E vai haver uma obra feita, vai ser feita uma obra no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois com o povo hebreu. Miren, que Vejam, si los hebreos que se os hebreus lo van a creer en ese nombre, vão crer nesse nome, vamos ver. capítulo 14, Capítulo 14. verso 13 en adelante. Versículo 1 em diante que diz: E aqui o cordeiro estava em E pé olhei, sobre o monte de Sião, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ou seja, tenían el conocimiento, tinham o conhecimento desse nome, creían en ese nombre. criam Y nesse nome. Apocalipsis 22, E em verso Apocalipse 22, 4 dice: versículo 4 diz: y verán su rostro, E verão y o su seu nombre rosto, estará en sus frentes. e nas suas testas estará o seu nome. Isso já é na eternidade. También hay una escritura de Isaías Também que dice, há uma escritura de Isaías que diz, que los e que isso se é para o reino bendecirán milenial, para o reino, para o milênio, se bendecirán. que os que se abençoarem na Y ahí terra, vamos a dejar. El tema ha sido no Deus do Amém, se abençoarão. E aí vamos deixar. O tema la foi presencia qual, de Miguel? Dios y su A nombre nuevo. presença de Deus e seu nome novo. Que Dios les bendiga y Que les Deus guarde. lhes abençoe e lhes guarde. Y dejo E nuevamente deixo al novamente misionero ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim continuar y nos para veremos continuar. E nos veremos novamente de la- novamente na atividade da noite, se Deus quiser. en el cumplimiento de la visión de la carpa va a estar ese nombre. No cumprimento da visão da carpa vai estar esse nome.